Então, continuando aqui, nós vamos falar sobre verbo, tá bom? Quanto ao emprego dos verbos, eu quero colocar aqui para vocês dois conceitos, tá? Na verdade, é um conceito só que nós vamos parti-los aqui para que você possa assimilar mais tranquilamente. O primeiro conceito é algo que nós já temos, né? Que nós já sabemos, que o verbo, a responsabilidade, é a classe responsável, por atribuir a ideia de ação ou estado, ao sujeito. Então, nós devemos entender o seguinte: o verbo, inclusive quando vamos lá falar da concordância verbal, eu remeto a este conceito aqui. Precisamos entender que o verbo ele é obrigado a dar a ideia de ação ou estado ao sujeito do verbo, mas ele não é obrigado a concordar com ele. Existe uma tendência natural de que, como o verbo ele já dá ao sujeito a ideia de ação ou estado, ele também concorde com ele, tá certo? Ele também concorde, mas não quer dizer que é uma obrigatoriedade esta questão de concordância, mas a ideia de estado ou ação ao sujeito é uma condição obrigatória e lá na concordância nós vamos mostrar isso, tá? Existem casos em que o verbo ele dá a ideia para o sujeito de ação ou estado, mas não concorda com ele, tá bom? Porque não é uma obrigatoriedade, beleza? Tá. O segundo conceito, e para mim o mais importante em termos de comunicação, é que, olha só a palavra absoluta, prepentória, é a única classe que pode formar, vejam, em destaque aqui, oração em nossa língua. É a única classe gramatical, tá bom? Que pode literalmente formar oração em nossa língua. Aí quando nós falamos em oração, aí nós temos o período simples, em que nós estudamos os termos da oração e do período, tá certo? E o período composto, em que nós estudamos as orações coordenadas, subordinadas substantivas, subordinadas adjetivas e subordinadas adverbiais. O elemento responsável por formar a estrutura comunicativa mais importante é quem? É o verbo. Inclusive, uma dica do Prado aqui para vocês, tá? Para a questão da análise de orações, isso ajuda muito. Então vejam aqui, a DIMP, a dica importante do Marcos Prado, tá? Que dica é essa aqui, Prado? Vejam aqui, uma relação de equivalência. Um verbo, uma oração, uma ideia. Um verbo é igual a uma oração, que é igual a uma ideia. Se eu tiver uma oração, então eu terei um sujeito e eu terei um predicado. Então é uma relação de proporcionalidade, tá certo? De equivalência. Essa numeração aqui é por equivalência, para você poder fazer a sua análise, tá bom? Então imagine que em um período, tá? O que é período? Começa com letra maiúscula e vai até ponto final, como frase também, tá?
eu tenha 4 verbos. Equivalência. Se eu tenho 4 verbos, então eu posso afirmar que eu tenho quantas orações? 4. Eu tenho quantas ideias? 4. Se eu tenho 4 orações, eu tenho quantos sujeitos? 4. Quantos predicados? 4. Sempre dessa maneira? Sim. Aí você vai falar, pô, Prado, mas existem orações que não têm sujeito. Mas aí são exceções, são casos excepcionais. Em 99% dos casos, oração tem o quê? Sujeito e predicado, tá? Tanto é que nesta mão eu consigo definir os casos em que a oração não tem sujeito. Chamado de oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Lá na concordância nós falamos sobre isso, tá bom? Mas em conceito geral, falou em oração um sujeito e um predicado, beleza? Então vejam só, e com uma observação importante, tá? Vou colocar como cuidado aqui para vocês, antes de exemplificar. Vejam aqui. Verbos elípticos ocultos também formam oração. Também formam oração. Então vejam aqui. Vamos exemplificar. Percebam. Nenhum país do mundo possui mais água doce do que o Brasil. Então vejam, nenhum país do mundo possui mais água doce do que o Brasil, beleza? Percebam que eu tenho aqui um verbo escrito. Um verbo. Mas vejam aqui que eu tenho o do que. Esse do que, ele está obrigatoriamente estabelecendo a circunstância de comparação, tá certo? Aqui eu estou comparando o quê? Eu estou comparando nenhum país do mundo, é o primeiro objeto de comparação, é o primeiro objeto. Com quem eu estou comparando? Com o Brasil, que é o segundo objeto. Então eu estou comparando, fazendo uma comparação entre dois, correto? Se eu estou comparando entre dois, então eu tenho quantas ideias? Comparando entre dois, eu tenho 2 ideias. E se eu tenho 2 ideias, eu tenho quantas orações? 2. Eu tenho quantos verbos? 2. Mas eu escrevi quantos? Só 1. Então quer dizer que o meu outro verbo está o quê? Elíptico. Vejam onde termina a primeira ideia, a primeira oração. Nenhum país do mundo possui mais água doce. Esta aqui é a primeira oração. A segunda está aqui. E quem forma oração é quem? É verbo. Olha o verbo aqui, ó, escondido. Antes de o Brasil. Do que, ó, possui o Brasil. Então a frase ficaria: nenhum país do mundo possui mais água doce do que possui o Brasil. Se eu tenho então aqui um segundo verbo, mesmo que elíptico, ele também formou o quê? Oração, percebam. Primeira oração e aqui o quê? Segunda oração, tá? Uma formada pelo verbo que está escrito e o outro formado pelo verbo que
elíptico. E por que o verbo ficou elíptico? Para não haver repetição de palavras. Isso ocorre demais. Por isso que esse esqueminha do Prado é muito bom, tá? Porque você analisa pela ideia também. Ou você analisa por aquilo que está escrito, ou pela ideia principalmente, em decorrência dos verbos elípticos. Então vejamos aqui um outro exemplo. Nós temos aqui, ó, ontem eu fui ao teatro e ao shopping. Ontem eu fui ao teatro e ao shopping. Quantas ações eu exerci? Eu exerci 2 ações. Eu exerci a primeira ação de ir ao teatro, primeira ação, e a segunda ação de ir ao quê? Ao shopping, porque são ações distintas. Segunda ação. Então, se eu tenho 2 ações, cada uma delas corresponde a quê? Corresponde a uma ideia, ó. Uma ideia. E esta aqui também é uma ideia. Então eu tenho quantas ideias? Eu tenho 2 ideias. Se eu tenho 2 ideias, eu tenho quantas orações? 2. Se eu tenho 2 orações, eu tenho quantos verbos? 2. Mas quantos eu escrevi? Somente o quê? 1. Quer dizer, então, que o meu outro verbo está o quê? Elíptico. Onde termina a primeira ideia? Na palavra teatro. Ontem eu fui ao teatro, ó. Percebam aqui. Aqui está a minha primeira ideia. Primeira o quê? Oração. Aqui então começa a minha segunda ideia, que a segunda o quê? Oração. Correto? Vejam. O outro verbo está aqui, ó. Aqui ele. Só que, para que não houvesse repetição de palavras, ele ficou elíptico. Então percebam aqui, ó. Verbo elíptico. Correto? Não importa, porque verbos elípticos também formam o quê? Oração. Então, esse esqueminha do Prado de um verbo igual a uma oração, igual a uma ideia, você analisar a estrutura pelas ideias, pode sim te levar a reconhecer os verbos elípticos, tá? E, consequentemente, te ajuda a, de forma melhor, separar as orações. Beleza, pessoal? Então, isso aqui, né, é uma ideia para que você se lembre, né, do papel do verbo como classe gramatical. Beleza? Isso aqui é muito importante. Agora, percebam aqui, nós temos também que falar sobre o advérbio, que é um elemento ligado ao verbo. Olha só, que é a nossa 7ª classe gramatical, que é o advérbio, tá? Vejam só, a estrutura na formação de palavras, advérbio, ad vem junto, vérbio ao verbo. Então, geralmente nós guardamos que o advérbio ele vem para dar uma ideia ao verbo. Mas um pequeno detalhe, mas não só ao verbo, mas também ao adjetivo e ao próprio advérbio. E um pequeno detalhe, só ele faz isso. Só o advérbio faz isso, tá? Então, olha aqui, vamos colocar o conceito, para depois nós podermos aí esquematizar. Olha a palavra absoluta que eu vou escrever aqui, ó. É a única classe gramatical, é a única classe gramatical que pode se referir
ao verbo, ao adjetivo e ao próprio. E ao próprio advérbio. Colocando aqui, ó, atribuindo-lhes. Atribuindo a eles quem? Ao verbo, ao adjetivo e ao próprio advérbio. Atribuindo-lhes, vejam aqui, valor circunstancial. Valor circunstancial. Tá certo? Beleza? Então, olhem só. Esquematizando aqui para vocês. Tá? Eu terei aqui o advérbio. Eu terei aqui o advérbio. O que faz o advérbio? Ó, atribui valor circunstancial. Ele atribui um valor circunstancial a quem? Ele atribui um valor circunstancial ao verbo, ao adjetivo e ao próprio o quê? Advérbio. Então aqui é mais para dar uma dica a vocês, tá? Olha só o que eu quero mostrar aqui. Então ele atribui um valor circunstancial ao verbo, ao adjetivo e ao próprio o quê? E ao próprio advérbio, tá? E ao próprio advérbio. Então preste atenção. Quando é para o verbo, todas as circunstâncias. São todas as circunstâncias. Agora, quando o advérbio atribui valor ao adjetivo, ocorrerá na condição de intensidade ou de totalidade. Ou de totalidade. E já quando o advérbio se refere ao advérbio, somente para a ideia de intensidade. Beleza? Quando eu falo todas as circunstâncias, são as circunstâncias que nós veremos. Eu vou apresentá-las a vocês. Geralmente a gramática te dá o quê? 8, 9, 10, né? A do Celso Cunha te dá 18, eu vou te dar mais de 30. Tudo aquilo que é possível cair em prova, eu vou colocar aqui para vocês. Não tem como escapar. É só guardar tudo bonitinho no caderninho e estudar que vai ser sucesso, tá? Mas o que eu estou querendo te mostrar é o quê? Que quando o advérbio se refere ao verbo, ele pode ser trabalhado em mais de 30 circunstâncias. Agora, quando o advérbio se refere ao adjetivo, somente em duas. Ou é intensidade ou é o quê? Totalidade. E quando é para o próprio advérbio, na condição de quê? De intensidade. Vejam só. Vou dar um exemplo aqui a vocês. Vamos aqui ao lado. Deixar o nosso esquema aqui. E vamos exemplificar aqui ao lado. A gente volta, a gente retorna ao esquema daqui a pouco. Então vejam aqui. A situação foi completa.
completamente ruim. Então percebam que ruim é um adjetivo. É um adjetivo que está atribuindo valor ao substantivo situação. Adjetivo porque atribui valor ao substantivo razão. Percebam que a palavra aqui completamente, ela está se referindo ao adjetivo que? Ruim. Ao adjetivo ruim. E quem se refere ao adjetivo, vamos retornar aqui ao nosso esquema, ó. Quem se refere ao adjetivo, é somente quem? O advérbio. E esse advérbio será de quê? De intensidade ou de quê? Totalidade. Percebam que esse completamente aqui, ele pode ser trocado por totalmente. Para te provar o que eu vou te mostrar aqui agora, que eles são advérbios de totalidade. São advérbios de totalidade, correto? Porque, ó, completamente, totalmente. O que é totalmente? Ruim. Completamente o quê? Ruim. Beleza? E quando é que eu teria a condição de intensidade? Aí eu vou resolver dois problemas com um exemplo só. Eu vou te mostrar um advérbio de intensidade se referindo a outro advérbio e no mesmo exemplo um advérbio se referindo a um adjetivo, tá? Olha só, as duas situações juntas. Percebam aqui. Aquela garota é muito mais capaz que você, tá? Aquela garota é muito mais capaz que você. Percebam que eu tenho aqui, ó, o adjetivo capaz. O adjetivo capaz é adjetivo porque ele está se referindo a quem? A garota, que é o quê? Substantivo. E quem caracteriza o substantivo é o adjetivo. Percebam que eu tenho mais se referindo a quem? A capaz, tá? E quem se refere ao adjetivo? É somente quem? O advérbio. Ou ele será de intensidade ou de quê? Totalidade. Percebam agora, ó, mais capaz. Eu estou intensificando. Então aqui nós temos um advérbio de quê? De intensidade. Um advérbio de intensidade. E percebam que é bem diferente quando eu retiro muito, para você entender a análise dele. Ó, aquela garota é muito capaz. Ela é muito capaz. É diferente quando eu digo, aquela garota é muito mais capaz. Percebam que a palavra muito aqui está se referindo ao termo mais, que é um advérbio. Olha só. Quem se refere, a setinha aqui, ó, quem se refere ao advérbio é o próprio o quê? Advérbio. E só cabe advérbio de quê? Intensidade. Então percebam que a palavra muito se refere a um advérbio e está também estabelecendo a condição de intensidade, ó, um advérbio de intensidade se referindo a outro advérbio de intensidade. Advérbio se referindo a adjetivo e advérbio se referindo ao próprio o quê? Advérbio. Beleza, pessoal? Entenderam isso? Tá. Mas, Prado, quando eu vou falar de advérbio se referindo ao verbo, você disse que ele pode vir com mais de 30 circunstâncias, correto?
Mais de 30 circunstâncias. Que circunstâncias são essas? Então a gente precisa colocar o seguinte, olha só, vamos colocar uma observação aqui, tá? E aí a gente já vai colocar aí as nossas circunstâncias. Já vamos colocar nossas circunstâncias aqui. Então vejam a observação aqui. Semanticamente, vírgula, os advérbios. Aliás, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, semanticamente, as estruturas adverbiais são chamadas de circunstâncias. E toda circunstância sempre será uma estrutura adverbial. Sempre será uma estrutura adverbial que poderá vir na forma de dois pontos. Então vamos lá. O que eu falei? Circunstância. Ó, vejam, falou em circunstância. Eu estou falando obrigatoriamente em estrutura adverbial. Falou em estrutura adverbial, eu estou falando obrigatoriamente de quê? De uma circunstância, tá? Então fique esperto com isso aqui. Beleza? Eles podem vir na forma de quê? Vejamos. Podem vir na forma de advérbio. Quando é que eu teria um advérbio? Quando for um termo. Eu poderei ter na condição de locução adverbial. Locução adverbial. Que em grande parte será preposição mais substantivo. Ou poderá vir também na forma de quê? Na forma de oração. Vindo na forma de oração, nós chamaremos de oração subordinada adverbial. Oração subordinada adverbial. Correto? Belezinha? Então vejam só. Mas que circunstâncias são essas? Então coloquemos aqui, ó, as circunstâncias mais usuais são.
Então, vamos fazer um esqueminha aqui ao lado. Uma lista na realidade, tá, pessoal? Então, vamos lá. Então, nós temos lugar, tempo, modo, causa, consequência, condição, concessão, comparação. Vamos lá. Aí nós temos conformidade, proporção, finalidade, intensidade, negação, afirmação, companhia, ausência. Tem mais? Tem. Tem sim. Falei que são mais de 30. Só que nós demos as 16 aqui. Origem, destino, aproximação, distância, trajetória, limite, meio. Quando eu estou falando de meio, estou falando de meio de transporte, tá? Vou colocar aqui, ó, transporte. Mas não é advérbio de meio de transporte, não, tá, pessoal? É advérbio de meio, tá bom? Advérbio de meio. Então, nós temos aqui, ó, trajetória, limite, meio, instrumento. Bora lá. Mais uma coluninha aqui. Aí nós temos preço, ordem, dúvida, assunto, situação, totalidade, substituição, matéria, vamos colocar mais dois aqui, inclusão, exclusão. A gente vai lembrando, ó, acréscimo, tá? Então aqui já bateu a casa dos 30 há muito tempo, ó. 2, 4, 6, 8, 16, 24, 32, 35, tá? Tipos de advérbios. Agora o que eu preciso te lembrar é o seguinte, tá? Essa lista aqui envolve
as circunstâncias que aparecem na forma de advérbio, que é um termo só. Envolve também quando aparece na forma de locução, que é formada por preposição mais substantivo, e também na forma de oração. Percebam que as orações adverbiais estão todas aqui, ó. Oração subordinada adverbial temporal, causal, consecutiva, condicional, concessiva, comparativa, conformativa, proporcional e final. Como também tem os advérbios, como também tem as locuções. O ponto é que tudo aqui sempre será uma estrutura adverbial. Ou que virá na forma de advérbio, ou que virá na forma de locução adverbial, ou que virá na forma de oração. Tá certo? Aí você fala assim, Prado, nós temos aqui algumas ideias um tanto que excêntricas, né? Assim que geralmente nós não observamos, né? Em gramáticas. Com certeza, isso aqui é um aparato que eu estou dando a vocês. Literalmente um diferencial. Você não vai achar isso aqui em nenhuma gramática. Você precisará juntar várias gramáticas para você conseguir localizar essa enorme quantidade de circunstâncias que eu dei aqui a vocês, tá? Mas vamos lá. O que seria, por exemplo, dúvida? Vamos pegar aqui alguns exemplos. Vejam. Olhe. Eu coloco assim para você. Talvez eu faça isso. Perceba, vamos empregar as classes gramaticais. Ó, o eu aqui é pronome, faça é verbo, e isso também é um pronome. Vejam que eu tenho aqui, ó, talvez, que é o quê? Ele é um advérbio de dúvida. Ó, advérbio de dúvida. Um advérbio de dúvida. Vamos pegar agora uma locução, com algo diferente. Vejam. Ó, o garoto feriu-se com um canivete. O garoto feriu-se com um canivete. Vamos empregar as classes gramaticais. O artigo, garoto, substantivo, feriu, verbo, o se. Ele é um pronome reflexivo, vou colocar aqui, ó, reflexivo, porque atribui a ação ao próprio sujeito, mas não vamos discutir isso aqui agora. Ó, vejam aqui, o com, vou colocar a cor diferente, ó, preposição, um artigo, canivete, substantivo. Com um canivete, caracteriza a ideia de instrumento. É o instrumento que o menino usou, que o garoto usou para se ferir. Então, ó, como eu tenho preposição mais substantivo, então caracteriza quem? A locução adverbial de instrumento. A locução adverbial de instrumento. Beleza? Tá, mas aqui você falou que era preposição mais substantivo. E aqui tem artigo. Ora, onde há substantivo pode ter o quê? Artigo, adjetivo, numeral, pronome. Não tem problema nenhum. Tá? Então, desde que haja a preposição e o substantivo, pode aparecer junto. Artigo, adjetivo, numeral, pronome. Tá? Vamos colocar um adjetivo aqui, ó. Feriu-se com um canivete enferrujado. Enferrujado é um adjetivo. Tá? Posso colocar aqui com um numeral. O garoto feriu-se com 2 canivetes enferrujados. Continua sendo uma locução adverbial de instrumento. Beleza, pessoal? E também na forma de oração. Né? Percebam aqui. Não dei aula porque eu estava
doente. Não dei aula porque eu estava doente. Então percebam que estar doente é a causa, é o motivo de eu não dar aula. Então percebam que eu tenho aqui o motivo, que é igual à causa do que ocorreu aqui, que é eu não dar o quê? Aula. Ó, eu tenho dois verbos, então eu tenho o quê? Duas orações. Olha aqui a oração, as orações sendo separadas, ó. Primeira oração, segunda o quê? Oração. Você percebe que a segunda oração inteira constitui a causa de eu não dar aula. Então, toda ela estabelece a ideia de causa. Por isso, nós vamos chamá-la, já que é uma circunstância, na forma de oração subordinada, adverbial, causal. Porque ela toda estabeleceu a ideia de causa de eu não dar aula. É o motivo, a causa. Então eu tenho estruturas adverbiais, um termo, advérbio. Preposição mais substantivo, locução o quê? Adverbial. Se a estrutura toda estabeleceu uma circunstância e entre os termos existe um verbo e verbo forma oração, então eu tenho uma oração subordinada adverbial, no caso aqui o quê? Causal. Lembrando que isso aqui é uma redenominação. Nós temos ainda que falar o que é locução em geral, locução adjetiva, locução prepositiva e tudo mais. Nós temos que falar o que são as orações, quando são coordenadas, quando são subordinadas. Isso aqui é para que você se lembre de conceitos que você deveria já trazê-los, né, estar com eles da época de colegial. Como eu sei que essa não é a realidade, por diversos motivos, então nós estamos recapitulando conceitos que vocês já deveriam ter da morfologia. Por isso que nós colocamos bases da morfologia. Beleza, amados? Então, com isso aqui, nós fechamos as classes gramaticais, tá certo? Que vão se articular para formar uma ideia. Verbal ou nominal, que são 7. Só que essa articulação de classes gramaticais, eu vou dar um esqueminha muito legal para vocês, para recapitular e unir todas, falando do sintagma, no nosso próximo bloco, que se reiniciará às 13h30 de hoje, ou seja, 1h30 da tarde. Beleza, galerinha? Eu gostaria que vocês continuassem interagindo, pessoal, tá? Até para que o professor se sinta aqui, né, inteirado com você, de onde você está falando, se você já é meu aluno, já me conhece, tá? Coloca aí suas críticas construtivas, o que você está sentindo falta. Nós estamos aqui para interagir com vocês, para dar o melhor para vocês, para dar o diferencial, tá certo? Beleza? Se lembre disso. Aqui não, galera. Aqui é diferencial. Uou!